Não está conseguindo aumentar o seu tempo de estudo por dia? Se liga aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar com isso. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou Mayra Blanes, sou auditora do TCU, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso e eu tô aqui para ajudar você a conquistar o seu cargo público também. Então, se você quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados que vão te ajudar a destravar aí o que estiver atrapalhando os seus estudos e a sua aprovação, é só você se inscrever aqui no canal, aproveitar para ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhum dos meus novos vídeos, porque vem muita coisa boa por aí, ok? Mas vamos lá, eu recebo muito essa pergunta nas minhas redes, né? Muita gente me fala: nossa, Mayra, eu não consigo aumentar a quantidade de horas que eu estudo por dia, não consigo aumentar a minha carga de estudo. O que eu faço? O que está acontecendo? O que tem de errado? Me ajuda com isso, né? Então vamos lá. O primeiro ponto é: o quanto você acredita que é necessário estudar por dia. Porque normalmente costuma ter 2 tipos de pensamentos equivocados em relação à quantidade de horas que se precisa estudar por dia para concurso. Tem as pessoas que não definem nenhuma meta de horas e nem uma rotina para isso, então elas vão deixando para estudar quando dá, quando der tempo, quando eu puder. Isso não dá muito certo, né? Por outro lado, tem as pessoas que acreditam que precisa de muito tempo para estudar por dia. Aquela mentalidade do quanto mais melhor e quer fazer mais e mais e mais e fica achando que precisa aí de 6, 7, 8, 9, 10 horas por dia para estudar para concurso. Não é assim que funciona, ok? Então, o primeiro ponto é: se você já está numa carga aí das suas 3 a 4 horas líquidas por dia, o que são horas líquidas, né? Só um parênteses aqui. É o tempo que você realmente ficou estudando, é o tempo que você realmente ficou ali na frente do seu material, ok? Vamos supor que você tem das 8 ao meio-dia para estudar, são 4 horas, mas isso são 4 horas brutas. O tempo que você levantou para fazer um lanche, para ir ao banheiro, para responder uma mensagem no telefone, tudo isso você precisa descontar para ter, então, as horas líquidas. Estudando 3 a 4 horas líquidas por dia, no médio a longo prazo, você consegue chegar no cargo que você quiser. Então, o primeiro ponto é: veja se você não está se exigindo algo que não é nem necessário e às vezes não é nem possível. Mesmo assim, mesmo se você já tem as suas 3 ou 4 horas líquidas, se conseguir aumentar um pouquinho mais, pode ser bom. Ou se você nem chegou nessas 3 ou 4 horas, aí sim a gente precisa procurar como aumentar. Agora, o segundo ponto é: observe o que acontece. A gente precisa se acostumar a buscar o porquê das coisas, entender a origem do nosso problema. Então, não conseguir aumentar mais a sua carga horária é um sintoma. O que é que está causando esse sintoma? Qual que é a razão disso estar acontecendo? Aí a gente tem normalmente 2 blocos de possíveis ocorrências. O primeiro é uma questão de uma percepção de uma falta de tempo. E o segundo é o daquelas pessoas que, mesmo tendo tempo, ainda assim não conseguem estudar. Vamos falar das 2 situações. Para quem tem uma percepção de falta de tempo, dá mais um passinho atrás e começa a observar o porquê disso. Será que você tem um excesso de atribuições e de obrigações de atividades? Será que você não sabe organizar, gerenciar o seu tempo? E, aliás, muito comum às vezes acontecer as 2 coisas aí juntas. Se você tem um excesso de atribuições e de obrigações, eu te convido a olhar mais a fundo para entender o que é isso que está ocupando o seu tempo. Nesses casos, é extremamente comum a pessoa estar muito sobrecarregada, porque ou ela não sabe priorizar o que é importante de verdade, e ela não consegue abrir mão de outras obrigações que às vezes não são nem responsabilidade dela, ou às vezes ela não consegue dizer não para outras pessoas e aí ela fica tomando para si um monte de compromissos, um monte de ocupações que são, de repente, favores ou coisas que ela imagina que ela precisa fazer pelos outros para que não fiquem chateados com ela. E, enfim, a dificuldade em dizer não também é um grande ladrão de tempo. E muitas vezes também essa falta de tempo está na ineficiência da sua própria rotina, do seu próprio dia, do como fazer as suas atividades.
ou mesmo uma ineficiência que vem de um desgaste emocional. Como assim um desgaste emocional, Mayra? Uma frase que eu adoro e que eu sempre repito, porque eu falava isso antes e depois que eu li esse autor falando, eu falei, vou utilizar dessa mesma forma. Bruce H. Lipton, o autor do livro A Biologia da Crença, ele diz que pensamentos consomem tanta energia quanto maratonas. Então, se a gente está naquele padrão mental, remoendo aqui preocupações e pensando em coisas negativas e o tempo inteiro ali preocupado com o que ainda não fez, com o que não vai dar tempo, isso está nos desgastando, está consumindo a nossa energia e está diminuindo a eficiência das nossas atividades. Então, mesmo que você tenha tempo, você se torna mais lento, você se torna menos eficiente e aí parece que acaba não dando tempo para o estudo. Um outro ponto de atenção aqui é que muitas vezes o eu não tenho tempo é a nossa primeira resposta, é a resposta que a nossa mente joga como uma maneira de autossabotagem mesmo. Porque se você já diz eu não tenho tempo, afirmou categoricamente, então quer dizer, não adianta procurar uma solução porque ela não existe, eu simplesmente não tenho tempo e ponto. Não estou dizendo que você não seja uma pessoa que tem sim várias atribuições, várias ocupações, mas olha só, a maioria das pessoas que realmente passam em concursos não eram pessoas que não tinham mais nada para fazer, só estudar, ao contrário do que muita gente pode acreditar. A maioria dos aprovados eram pessoas que tinham trabalho, tinham obrigações de família e conseguiam encontrar esse tempo, conciliar. Se a questão de acreditar e repetir que você não tem tempo é algo que acontece com você, não estou dizendo que você faz isso de propósito, tá? Isso é uma armadilhazinha da mente, justamente para desviar o seu foco. Sabe aquela frase? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa? A gente interpreta essa desculpa no sentido pejorativo, no sentido de, aquela pessoa não tá afim de nada, então ela deu uma desculpa. Só que nem sempre é assim. Muitas vezes a nossa mente cria essas desculpas de uma forma inconsciente para nós, para nos proteger de algo. Explicando um pouquinho melhor, se de alguma forma algo que você acredita sobre o processo dos estudos ou sobre você em relação aos estudos, por exemplo, é muito difícil, é só para gênios, eu não vou conseguir, ou então o concurso é carta marcada, se eu passar, pessoas interesseiras vão vir atrás de mim, tudo isso de forma inconsciente, né? Se alguma dessas coisas está aí na sua mente, mesmo que você não tenha ficado presente para isso, é mais fácil a sua mente te distrair do foco de estudar, dizendo alguma coisa que seria em tese inquestionável, como por exemplo, eu não tenho tempo. Faz sentido? Mas eu garanto que 3 horas líquidas por dia, praticamente qualquer pessoa consegue encontrar dentro do seu dia. Mesmo se tiver que dividir em pequenos blocos, sabe? Inclusive no meu curso Até a Posse, que é focado para construir a consistência nos estudos, em um dos módulos que a gente trata de organização e otimização da rotina, eu mostro numa planilha de tempo como uma pessoa que trabalha e que tem suas outras obrigações aí de família consegue encontrar essas horas ao longo dos seus dias e da sua semana. Então eu vou repetir esse ponto porque ele é importante. Não é que você realmente não tenha diversas outras atribuições e que o tempo seja apertado mesmo, mas a gente pode olhar para as nossas atribuições e para essa falta de tempo de duas maneiras. Com os olhos do problema, eu não tenho tempo, então não tenho, então acabou, não tenho o que fazer. E com os olhos da solução. Eu tenho diversas atribuições e meu tempo realmente é escasso. Como eu posso fazer para conseguir encaixar aqui essas 3 horas líquidas no meu dia, por exemplo? Entende a diferença? Como que tantos aprovados com trabalho e com atribuições de família conseguiram chegar lá mesmo tendo uma situação de tempo escasso também? Onde a gente coloca o nosso foco mais no problema ou mais na solução é o que vai nos levar para o caminho de conseguir aumentar essas horas. Então eu espero que você tenha entendido que a dificuldade em estudar pela falta de tempo pode sim ser literal, de que eu realmente tenho muita coisa para fazer e fica difícil de encontrar essa hora para estudar, mas muitas vezes ela vai mais além do literal e tem questões emocionais aí também por trás, percebe? Então o principal é você olhar com bastante sinceridade para isso que você está dizendo para si mesmo em relação a eu não tenho tempo e se perguntar, eu realmente estou disposta a encontrar esse tempo? E aí, lembrando que encontrar esse tempo não quer dizer 6, 7, 8 horas, não. É colocando blocos de estudo ao longo do seu dia. Esse é um outro ponto importante da gente dizer também. Muitas pessoas têm aquela ideia
de que precisa ter um grande período para ficar só estudando. E a gente vem condicionado disso por causa da escola, né? Escola, faculdade, sempre foi assim, eu estudo pela manhã, eu estudo à noite. Então a gente fica achando que tem que ter um grande período para só estudar. E na verdade, se você intercalar no seu dia metas de estudo com outras atividades, isso acaba sendo até melhor. Você alterna atividades e você vai tender até a ter um rendimento melhor. Nessa troca, a sua mente descansa. Uma pessoa que estuda 3 horas ao longo do dia, normalmente rende mais do que uma pessoa que estuda 3 horas de uma vez só, fazendo sim pequenos intervalos entre elas. Então eu garanto para você que olhar para suas atividades para ver o que realmente é prioritário e o que você pode reduzir, otimizar, delegar ou reorganizar no seu dia vai te ajudar bastante. Aprender a dizer não quando necessário, e eu sei que isso pode ser muito mais desafiador do que a gente imagina, especialmente para quem tem os perfis 2 e 4, mas em um outro momento a gente pode falar melhor sobre isso, porque a dificuldade em desagradar o outro é algo que pesa muito para muitas pessoas. E encaixando esses blocos de tempo ao longo do seu dia, você vai conseguir encontrar tempo para estudar. Um detalhe importante de ser dito aqui também, né? Quanto melhor é a sua técnica de estudo, quanto mais você faz um estudo com eficiência, com técnicas que são pensadas para otimizar o seu estudo para concurso público, que é bem diferente do estudo que a gente fazia na época do colégio, da faculdade, e é isso que eu ensino para os meus alunos no Passar Sem Pirar. Esse tempo das 3 ou 4 horas líquidas por dia acaba sendo suficiente. Agora, para uma pessoa que estuda fazendo resumo de tudo, sem fazer revisões e caindo em diversos outros erros aí que eu infelizmente canso de ver tantas pessoas cometerem, aí ela vai realmente precisar de muito mais tempo para compensar essa ineficiência da técnica que ela está estudando, ou dessa não técnica, né? Mas vamos lá, eu falei que eram 2 grandes grupos e falei do primeiro que tem a percepção de não ter tempo. O segundo grupo é o grupo de pessoas que, mesmo tendo tempo, não consegue desenvolver nos estudos. Procrastina muito, ou não consegue se concentrar, ou estuda um dia e fura uma semana. E aí, para esse segundo grupo, o primeiro ponto é: perceba se você não está se cobrando fazer muito de uma vez. Porque quando as pessoas têm tempo para estudar, tem 2 problemas que costumam acontecer, um em cada extremo. Um deles é a pessoa ficar se culpando porque ela acha que, como ela não está fazendo mais nada, ela deveria estudar a cada momento que ela tem. Então, ela se cobra que ela deveria estudar aí muitas e muitas e muitas horas. O segundo é aquele da pessoa que vai, faz a sua meta direitinho, mas ela fica pensando assim: tenho o dia inteiro livre, daqui a pouco eu começo. Já eu faço. Daqui a pouco eu faço. E aí passou o dia, a hora que vai ver, ela não deu conta de terminar a meta. Então são esses 2 casos que costumam acontecer. Observe aí, né, mais uma vez naquela ideia da gente entender o que é que está causando esse sintoma, o sintoma de não conseguir estudar. Se você se enquadra em algum desses 2 e qual. Para as pessoas que acham que porque elas têm o dia inteiro livre, elas precisam estudar o tempo todo, tem alguns cuidados aí. O primeiro, especialmente, não dá para começar com toda a carga livre que você tem disponível. Como assim, Mayra? Vamos supor que a pessoa tem 8 horas livres no dia dela e que ela fala: vou estudar para concurso, e aí na cabecinha dela ela constrói que beleza, então eu tenho que estudar essas 8 horas aqui. Deixa eu fazer uma comparação para você entender o que eu tô querendo dizer. Se você for uma pessoa que nunca praticou uma atividade física na vida, ou mesmo que você tenha sido até atleta, mas você tá há muito tempo sedentário, se eu te colocar numa academia com a tarde inteira livre, a academia toda vazia e toda à sua disposição, é só porque você está nessa academia com todo o tempo do mundo, você vai conseguir ficar lá 8 horas e levantar todos os pesos que tem lá? Não, né? Com o estudo é a mesma coisa. Sempre pensa em comparação com a atividade física, você vai entender melhor. A gente não consegue sair do não hábito de estudar para estudar 8 horas por dia de uma vez. Isso é a mesma coisa que um sedentário tentar correr uma maratona. Não dá, o seu organismo precisa se acostumar. Você precisa voltar a se acostumar com a atividade do estudo. Isso é uma construção. Então, não é porque você tem 8 horas livres que você vai conseguir estudar 8 horas do dia para a noite. Comece com uma carga pequena e
e vai aumentando aos poucos da mesma maneira que você faria na academia. E aí você vai ter que tomar um cuidadinho emocional aqui também, que é com a bendita da culpa. Não adianta, no momento em que você não está estudando, ficar se culpando, se criticando, falando, ai, mas eu devia estar estudando porque eu não faço mais nada, eu tenho só que estudar e nem isso estou dando conta, ah, é porque o meu concorrente está estudando e eu estou aqui parado, não sei o quê. Isso não adianta nada, tá? Culpa não serve para nada, ela é uma emoção extremamente tóxica que só serve para você se sentir mal, acabar com a sua energia, derrubar o seu emocional, mas ela não te ajuda a seguir em frente. Então entenda que é uma construção, tá tudo bem você não estudar todas as, sei lá, quantas horas você tiver livre no dia logo de cara, porque é como na academia. Entenda isso e repita isso para você quantas vezes você precisar. E aí, aos poucos, você vai aumentando, que seja meia hora a cada semana, 1 hora a cada semana, todo mundo consegue respeitando o seu próprio ritmo de crescimento. Então, a sua meta precisa ser desafiadora, mas possível, tanto em termos do que é possível de horas que tem no seu dia para você estudar, quanto do que é possível para você naquele momento, de acordo com o seu, vamos chamar de condicionamento de estudo, né? Em vez de condicionamento físico, você precisa disso para ir crescendo a sua meta aos poucos de forma sustentável, beleza? Agora, o outro ponto também de quem, mesmo tendo tempo e talvez nem se cobrando tanto assim essa questão de estudar todas as horas possíveis, mas de não conseguir aumentar as suas horas de estudo, aí esse é certamente um caso em que a questão tá no emocional, né? Porque se eu tenho tempo, mas eu não tô conseguindo fazer, é porque eu tô com algum desgaste emocional, ou como eu gosto de dizer, com alguma trava oculta que tá atravancando aí o meu progresso nos estudos. Existem diversos tipos de trava oculta, mas elas sempre estão relacionadas a, de alguma forma, inconscientemente, aquela pessoa percebe que o processo de estudos não vai valer a pena. Como assim não vai valer a pena? A nossa mente foi projetada para poupar a nossa energia. Quando a gente estava falando de tempo, um dos exemplos dessas desculpas pode ser: eu me ocupo com diversas outras coisas, ou eu me enxergo muito ocupado, ou tudo ganha prioridade em relação aos meus estudos, porque no fundo, eu não enxergo que esse processo de estudos vá realmente valer a pena ou vá realmente dar certo. Ou então, se der certo, pode me trazer um problema maior ainda que o meu racional não está percebendo. Então, algo parecido acontece aqui quando a pessoa tem tempo, já vem estudando ali algumas horas, mas não consegue aumentar. Só que nesse caso, em vez da mente dela dizer esteja ocupado, faça muitas coisas para tirar o foco dos estudos, ela vai agir de outra forma, né? Essa sabotagem vai vir de outra forma. Vai vir em forma de preguiça, de procrastinação, de desânimo, de falta de motivação. Vi que eu estou fazendo as aspas porque não é a motivação o que nos faz estudar com consistência no médio a longo prazo. Então, um ponto bem importante aqui é ir além daquele discurso racional de que sim, eu quero passar no concurso porque vai ser bom, porque eu vou ter um bom salário, porque eu vou ter estabilidade financeira, e começar a investigar o que está por trás. Quais são as camadas que estão por baixo disso? Porque não adianta eu dizer que eu quero passar no concurso público se lá no fundinho, inconscientemente, eu acredito que não vai dar certo para mim, que eu não vou conseguir, que eu não vou ter capacidade, ou que o concurso não é sério, ou que se eu conseguir, pode ter pessoas interesseiras vindo atrás de mim. Enfim, eu utilizo com os meus alunos o meu sistema de reconhecimento emocional indutivo, justamente para a gente ir desenterrando onde estão essas travas ocultas, né? Jogando luz nelas, porque aí sim a gente sabe exatamente onde é o ponto que está pegando, porque daí a gente consegue lidar com ele. Enquanto eu não consigo perceber qual é o tipo de trava que está me atrapalhando, é como se eu estivesse brigando com um inimigo invisível, percebe? E é claro que com uma condução, com um método, com um passo a passo guiado e orientado, como o que os meus alunos têm acesso nos meus cursos, isso vai ficar mais fácil. Mas para você que está me assistindo aqui agora, a minha dica é: no momento em que você for tentar estudar e não estiver conseguindo mais, mesmo tendo tempo e não sendo um caso de exaustão, né, como a gente já conversou aqui, pare e comece a perceber e se perguntar o que eu realmente sinto em relação à preparação para o concurso, em relação aos meus estudos para concurso, em relação
a ser um servidor público? Começa a ver o tipo de pensamento que vem para você. E aí esses pensamentos vão ser as suas primeiras pistas em direção de qual pode estar sendo essa trava oculta. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu sei que a gente foi um pouquinho mais a fundo com questões emocionais aqui no vídeo, mas é muito isso. A maior parte dos problemas que atrapalham alguém de estudar, eles têm origem emocional. E aqui foi um grande exemplo disso. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, deixa a sua curtida aqui, que assim é que eu fico sabendo que você gosta desse tipo de conteúdo para poder trazer mais vídeos com esse tema. E se você ainda não fez isso, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações aqui no sininho, para que você não perca nada dos vídeos novos que vem por aí, porque tem muita coisa boa a caminho. Um grande abraço para você e ótimos estudos!